Bom dia a todos, graça e paz. É, Daremos início ao diário de oração de hoje que é dia 18 de janeiro de 2023. Vamos orar iniciando. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, essa manhã. Obrigado por tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E muito obrigado, Deus, porque em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo, Pai, a tua fidelidade não muda, ela é imutável e eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Deus Salvador por meio de Cristo Jesus. Obrigado por ser a solução para todos os nossos problemas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara, o Senhor é fiel. Eu quero te agradecer, Senhor, nessa manhã, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua justiça, Senhor. Que o Senhor venha estar fortalecendo a vida de cada um de nós que já adentramos a sala, aqueles que ainda irão adentrar, ou mesmo aqueles que não poderão participar no dia de hoje. Quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu tens feito, por tudo aquilo que tu fará em nossas vidas por meio de Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pelos teus planos sobre as nossas vidas, que ainda que não entendamos, ou ainda que o processo seja dolorido, mas ainda assim há um propósito estabelecido em ti. Nós te somos gratos por isso. Renova as nossas vidas com teu poder, Senhor, com poder espiritual. Renova também, Senhor, dando-nos força física, saúde mental, para seguirmos, Deus, com o propósito de evangelizar, Senhor, as nações, porque a tua palavra diz em Mateus que viríamos muitos sinais, mas somente quando a mensagem do reino fosse pregada a todas as pessoas, só então viria o fim. E nós ansiamos, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus Cristo, e que possamos desfrutar no dia de hoje do diário de oração, Senhor, da palavra que o Senhor preparou para nossas vidas, Senhor, nessa manhã. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Sandra, poderia louvar? Amém, irmã. Graça e paz. Bom dia a todos mais uma vez. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao único que é digno de todo louvor e adoração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. É dois homens encontro? Sei não. Eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele, só a Ele o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome,
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação de sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, glória a Deus. Estejamos todos firmes nas promessas do Senhor Jesus. Graça e paz. Obrigada pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Vamos fazer a leitura do nosso diário de hoje, que tem como tema a pergunta dos tentadores. E está baseada no livro de Mateus, capítulo 19, dos versículos 3 ao 12, onde o Senhor vai tratar acerca do divórcio. Porém, o versículo 3, mais precisamente, diz assim: Então aproximaram-se dele os fariseus, tentando-o, dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Quando temos grandes sofrimentos e não conseguimos orar, nos preocupamos com muitas coisas. Começamos a pensar, então a situação piora. No entanto, se orarmos continuamente, podemos ter respostas diferentes. A verdade é que as verdadeiras respostas vêm disfarçadas nesses momentos de sofrimento. Deus
conquistou o mundo por meio de 120 pessoas que conheciam essa verdade. Hoje, vemos que os fariseus fazem as perguntas erradas para tentar Jesus. E o que temos que ver aqui é que não precisamos ser enganados na vida de fé, ouvindo as palavras erradas das pessoas. Devemos apenas ouvir e seguir a palavra de Deus. Como foi possível a evangelização do mundo através dos 120 membros da igreja primitiva? O tópico 1 fala assim: a igreja primitiva que se apegou à aliança fundamental. Jesus, ele falava continuamente sobre o Deus triuno, o poder do trono celestial e o reino de Deus. E ele disse para tomarmos posse dessa aliança e orarmos. Fazendo isso, as respostas fundamentais e as obras irão começar. Além disso, sabendo o que é a oração, a mudança espiritual irá tomar lugar. Assim, será possível mudar tudo aquilo que foi enraizado em nós, né, os fundamentos que foram enraizados em nós incorretamente, e obter a força com que podemos mudar o mundo. O tópico 2 fala sobre a igreja primitiva que escolheu as coisas espirituais. Toda vez que nos apegarmos à aliança e escolhermos as coisas espirituais, teremos respostas de 100 anos. Como Isaac, que recebeu as respostas de 100 anos, podemos fazer a evangelização do mundo com essas respostas. Na passagem bíblica de hoje, nós podemos ver que os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito ao homem repudiar sua mulher ou não. Era uma pergunta sobre o físico. E Jesus respondeu que Deus também tem seu plano ali. Não devemos ser como os fariseus que olham e seguem as coisas físicas do mundo. Por isso, é muito importante descobrirmos o plano de Deus em qualquer situação e optarmos pelas coisas espirituais, como fez José. O tópico 3 fala sobre a igreja primitiva que viu o futuro. Quando vemos o futuro, as respostas de 1000 anos vêm. Jesus viu o futuro, abençoou as crianças que vieram a ele, impôs as mãos sobre elas e orou por elas. Em Mateus 19, nos versículos seguintes, né, que de 13 ao 15. O fato de Jetro ter ajudado Moisés foram as respostas de 1000 anos. Da mesma forma, Samuel procurou por Davi, ungiu e transmitiu o futuro a estes. E essas foram as respostas de 1000 anos. Há uma última coisa a qual temos que nos apegar. É o fato de que quando oramos, as respostas eternas vêm. E assim o diário de hoje, ele cita esses 3 tópicos, né? E ele ressalta, no meio desses 3 tópicos, palavras ele é bem objetivo nas palavras em que ele destaca, né? Por exemplo, no tópico 1, ele deixa bem claro a questão do fundamento, né? E aí a gente vê a necessidade que é o quão importante é a gente ter fundamentos, né? Essa base, e precisa ser uma base bem sólida, né? Através do fundamento a gente percebe que há coisas importantes, né? Que têm grande valor para nós, mas também há coisas necessárias, tão necessárias que são indispensáveis, ou seja, esse fundamento, eles são absolutos, eles são invariáveis, eles não são relativos, eles não mudam. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Coríntios, por exemplo, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, né? Que é Jesus, o Cristo, ou seja, Jesus, ele é o único fundamento. E aí esse tópico 1, ele está diretamente relacionado a Cristo, né? A aliança, a desfrutar desse fundamento por meio da oração, né? Para que mesmo quando vier os problemas, a gente permanecer firme, né? Alicerçado. E aí, em seguida, no tópico 2, ele vai falar, após a gente ter esse fundamento, como tiveram os discípulos, ver as coisas espirituais, né? Os fariseus, eles estavam preocupados com as coisas físicas, né?
mas nós não, nós devemos estar conectados a Deus, e isso requer essencialmente a oração. Então, esse tópico 2 ele vai mostrar, né, que os discípulos eles fizeram escolhas espirituais, inclusive relacionadas ao ensinamento. O ensinamento deles eram espirituais. E aí por isso que essa base ela jamais pode ser mudada, né? Não tem como ela ser alterada, porque de fato aquilo que é fundamental, os nossos fundamentos, eles não podem ser mudados nem mesmo com o tempo, porque eles são absolutos, então eles jamais mudam. E aí, por fim, o diário dá o terceiro tópico, que já está relacionado ao futuro. Então, nós precisamos de uma boa base, do fundamento, que é Cristo. E aí nós poderemos fazer as escolhas espirituais, e por meio dessas escolhas nós poderemos mudar tudo aquilo que foi gravado, enraizado incorretamente em nós, que se tornou a nossa natureza. Então, por meio disso, nós poderemos ver o futuro, e o futuro está diretamente ligado às próximas gerações, né? Mas como foi com os remanescentes da Bíblia, a gente pode ver que quando nós estamos olhando para o futuro, alicerçados em Cristo, nós poderemos mudar o mundo, nós poderemos mudar a realidade atual. Então, dito isso, que possamos fazer a oração do diário de hoje, a oração da aliança, que diz assim: querido Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado por nos permitir ter esse tempo para olhar para Cristo, tendo como exemplo os membros da igreja primitiva, que salvaram o mundo em qualquer situação. Abre os nossos olhos espirituais para cumprir a missão de salvar o mundo. E assim nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, esse foi o nosso diário, e que nós possamos, de fato, né, olhar para Cristo, mesmo quando tudo estiver difícil, mesmo quando estivermos passando por tempos tão tenebrosos, ainda assim, que nós não nos apeguemos às coisas materiais que são passageiras, logo passam, mas que nosso olhar esteja mesmo para o autor e consumador da nossa fé, que é a nossa base, a nosso alicerce e é o nosso fundamento, que é Cristo Jesus. Amém. Nós iremos ter um momento agora de oração pelos tópicos de quarta-feira. Deixa eu só ver aqui. Os tópicos de oração é sobre pelos estados brasileiros, né? Que sejam levantadas igrejas, que essas igrejas levantem discípulos absolutos. Alguém gostaria de orar por esse tópico, pelos estados brasileiros, para que se levante igrejas e discípulos absolutos? Deixa eu ver. O irmão George poderia orar por esse tópico. Amém. Bom dia a todos. Graça e paz. Oremos, Senhor. Soberano Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela manhã deste dia, por este momento de comunhão, pelo este momento de reunião, Senhor. Pai, quero te apresentar também, Senhor, cada estado do Brasil, Senhor. Que o Senhor possa estar levantando discípulos absolutos, Deus. Quero te apresentar os estados que já fazem parte da aliança, Senhor. Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo cada vez mais, Pai, esse ministério que já existe nesses estados. Pai, também quero te apresentar os estados que ainda não foi contemplado com a escola de evangelismo e com todo o sistema de tratado bíblico que tem acontecido no RUTC, Pai. Quero te apresentar o estado do Amazonas, do Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Quero te apresentar o Distrito Federal, Tocantins, Paraná, Amapá, Roraima, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Senhor. Tem misericórdia dos nossos estados, ó Deus. Que as estratégias de Satanás, Pai, não venham prevalecer sobre
os estados brasileiros, Pai, sobre a nação brasileira, Senhor. Nós sabemos as ardis dele, porque o Senhor tem dado entendimento da palavra a nós, Pai. Então, por favor, Jesus, que esse sistema de estratégia bíblico, que nós possamos, através do Evangelho, Pai, da Tua direção, criarmos e fazermos discípulos absolutos, que nós venhamos ser discípulos absolutos, Pai. Que nós não venhamos, Pai, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos ficar firme, que nós não venhamos, Senhor, na missão de pregar a Tua palavra, nos ficar disperso com as sutilezas do nosso adversário, mas que nós possamos centralizar, focar no alvo, que é evangelizar as 237 nações, Senhor. Por favor, Jesus. Então, Pai, nos ajuda, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, fortalecer os professores, Pai, desse ministério, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos fortalecer e tirar, Pai, todos os desânimos, que o Senhor possa, pelo teu infinito amor, graça e misericórdia, colocar a Deus o desejo cada vez mais de olhar para o nosso semelhante com um olhar de misericórdia, que nós vamos olhar, Pai, para todo esse sistema mundial corrompido com o teu olhar de amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pelo poder que há no sangue e no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmão Jorge. Ainda tem um outro tópico que é sobre pelos campos vazios. Deixa eu ver. Pastora Cida, graça e paz. Graça e paz. Repete aí o tópico. É pelos campos vazios, os campos que ainda não chegou a mensagem do Evangelho, né? Os campos são evangélicos, como as tribos indígenas, o sertão. Sim. Amém. Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua infinita sabedoria, pelas tuas misericórdias, Pai, que já nos alcançaram nesta manhã. Meu Pai, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu quero apresentar a Ti esse tópico de oração pelos campos que ainda não foram alcançados com a Tua palavra, os campos indígenas, Senhor Deus, o sertão, aqueles lugares mais remotos onde a Tua palavra ainda não chegou. E nessa manhã, Senhor Deus, eu quero Te clamar por misericórdia, para que o Senhor prepare, Pai, os corações daqueles que estão disponíveis, Pai, aqueles que dizem, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu sei que tem muitos que falam isso. E também eu falo, eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, dentro de cada chamado, dentro de cada um que o Senhor não só chamou, mas também o Senhor escolheu. Fortalece, Senhor Deus, dá um despertar nesta manhã. Coloca esses sonhos no coração para que possamos alcançar as 237 nações, alcançar esses 5.000 povos ainda não alcançados, Pai, para que o Teu Evangelho seja pregado, que nós possamos cumprir Mateus 28, 18 a 20, que ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor já alcançou alguns estados do Nordeste. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai nos capacitar para não ficarmos só, Senhor, em um quadrado. Falamos da evangelização mundial, falamos do evangelismo, mas não estamos dispostos, Pai, a sair da nossa suposta zona de conforto. E que nesse dia de hoje nós sejamos, Pai, impactados com esse poder que o Senhor derrama sobre nós, que nós possamos nos concentrar no que verdadeiramente o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, e fazer como aqueles 120 que não pararam, que não olharam as dificuldades,
mas que permaneceram, por isso que até hoje nós estamos aqui de pé. Foi por causa do posicionamento daqueles 120 que fizeram a evangelização mundial e fizeram com que chegasse até nós. Nessa hora, Pai, dá força, Pai. Aqueles que têm o chamado estão parados. Que seja destravado em nome de Jesus. Assim eu agradeço. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Cida. Para nós finalizarmos o diário de hoje, nós faremos a leitura do capítulo 12 do livro de Juízes. Diz assim: os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefté respondeu: eu e meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então, por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês, gileaditas, que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podiam ser atravessados. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? E eles respondiam que não. Eles mandavam dizer a palavra Shibolete, mas que se dizia Cibolete, porque não podiam falar direito a palavra. Então, o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião, foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na cidade natal, em Gileade. Depois de Jefté, Ibissã, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deixou que as 30 filhas casassem com rapazes de fora do seu grupo de famílias e trouxe 30 moças de fora para casarem com seus filhos. Ibissã governou Israel 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibissã, Elon, que era da tribo de Zebulon, governou Israel 10 anos. Então morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, Abidom governou o povo de Israel. Ele era filho de Eliel, da cidade de Piratom. Abidom tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel 8 anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, que fica na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Essa leitura de hoje mostra algo bem importante no início, que é sobre essa questão, né, dos efraimitas terem ficado chateados com Jefté, porque Jefté não convidou eles, né, para irem para a batalha. Só que mesmo Jefté tendo explicado a razão e tendo dito, né, que aquela era a direção do Senhor, eles não se contentaram, né? E aí eles decidiram, de fato, combater. E aí a gente vê aqui claramente a vitória de Jefté. Então, com isso a gente aprende que situações, né, como essa em nossas vidas, de pessoas não nos compreenderem, e por essa falta de compreensão gerar um desgaste físico, emocional ou mesmo físico, eles acabam acontecendo, né? Mas que a gente possa, assim como foi feita a leitura do diário no dia de hoje, que a gente possa se apegar de fato ao Senhor, né? Porque Ele é o nosso socorro, Ele é refúgio, nosso bem presente. E aí, por meio disso, né, desse apegarmos a Cristo, nós sabemos que teremos o quê? Vitória, e nós teremos ânimo mesmo em tempos difíceis. Então, que possamos desfrutar dessa palavra, né? Que mesmo quando não formos
compreendidos, mesmo quando em nós for gerado um certo desgaste físico ou emocional, que ainda assim nós possamos seguir apegados, né, agarrados a Cristo, nosso fundamento, porque Ele é o nosso socorro e refúgio. Amém. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do diário no dia de hoje e que possamos desfrutar da palavra ao longo do nosso dia. Amém. Bom dia a todos. Irmã, Oi. ainda tem a oração do tópico especial e o versículo de memorização está no chat, se a irmã abrir, eu agradeço. O versículo de memorização é Jeremias 29, né? Deixa eu ver aqui. É Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus. Que possamos estar meditando, é um versículo bem conhecido, né? E possamos fazer essa memorização no dia de hoje, agarrados a essa verdade, escrita lá em Jeremias 29, 11. E, para finalizar, irmã Sandra, só poderia orar pelo tópico especial de hoje, e aí nós terminamos. Amém. Oremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra, toda adoração, meu Deus. Muito bom estarmos aqui reunidos nesta hora, neste culto, neste momento de adoração, de entrega a Ti, Senhor, do nosso dia e dos tópicos, Senhor, que já foram apresentados. E apresentamos mais um, Senhor, que é chamado o tópico especial. Pela Suíça, entregamos a Ti, Senhor, apresentamos a Ti este país como campo a ser conquistado pelo Evangelho restaurado do somente Cristo, do somente o Reino, do somente o enchimento do Teu Espírito. Senhor, muito obrigada, Senhor, por aqueles que já receberam a Tua palavra, que já foram transformados pelo toque do Teu Santo Espírito. Que haja, Senhor, um renovo, que haja, Senhor, mais e mais discípulos absolutos que estejam dispostos, Senhor, a fazer propagar a Tua mensagem, que esteja, Senhor, na posição de cumprir a Tua vontade, o Teu ide, e anunciar a Tua vontade, que é salvar as 237 nações. Que a Suíça seja também, Senhor, um lugar onde a Tua palavra, onde o Senhor é chamado Deus, Senhor e Rei deste país. Em nome do Teu Santo Espírito, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos, porque cremos, Senhor, que essa é a Tua vontade e ela prevalece, para a honra e glória do nome de Jesus, que vive e reina. Amém. Amém, glória a Deus. Até diário de amanhã, irmãos. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Até amanhã. Bom dia, graça e paz.